É isso aí. Vamos para a troca de mola-anzol, né? Tudo que você precisa saber sobre troca de mola-anzol. Pessoal, por que eu escolhi esse tema? É um dos mais complexos na teoria, tá bom? Então, a gente vai passar toda a teoria para vocês. Tem uma demonstração prática, né? Para vocês saberem como que executa todo esse serviço, e eu vou tirar algumas dúvidas aí após o treinamento. E lembrando que no final nós temos aí novidades para vocês, tá ok? Então vamos lá. O que é uma mola-anzol, né? Por que ela recebe esse nomezinho? Mola-anzol é essa bonitinha aí, deixa eu catar o mouse aqui, ó. E ela recebe esse nome justamente por causa dessa cabecinha aqui, ó. Essa cabecinha aqui lembra muito um anzol, então ela acaba recebendo esse nomezinho lindo, maravilhoso, né? A gente deu esse apelidinho para ela. Então, pessoal, quem estiver aí trabalhando já no ramo de conserto de óculos ou quem é novato na área, viu uma molinha dessa, vocês já sabem que é a nossa queridíssima mola anzol. E quais equipamentos necessários para a gente poder fazer a troca dessa mola anzol? Que tipo de equipamento eu tenho que utilizar? Bom, motor de suspensão ou micro-retífica, né? Seriam um desses dois equipamentos aqui, ó, tá bom? E aí o que acontece? O motor a suspensão, se vocês forem adquirir ele, procurem os motores que têm caneta a mandril. Por que eu falo isso? A caneta a mandril vai fechar ali a boquinha ali onde pega a broca até a 0. Isso daí facilita muito, você não tem que colocar calço nem nada, tá bom? Se você catar a micro-retífica, existem adaptadores que vocês podem colocar na ponta da micro-retífica que tem o mandrilzinho, também vai fazer fechamento a 0. Porém, se elas forem com pinça, procure aquelas que têm pinças com fechamento a 0. O que é fechamento a 0, professor? Fechamento a 0 é justamente ela fechar completamente, não deixe espaço ali, porque nós vamos trabalhar com brocas muito finas. A gente está falando aí de broca de 0,1 milímetros, né? A gente vai começar a partir dessa medida, ok? O próximo item, com certeza, se eu tenho a micro-retífica, eu vou precisar da broca. Nós costumamos usar a broca espiral de aço rápido. Por que eu indico essa broca? Porque ela é fácil de ser encontrada. Você consegue encontrar ela em qualquer loja de ferragens, tem essa coisinha maravilhosa, tá bom? Tem um pessoal que usa também aquelas brocas de dentistas, mas não são todas as cidades do Brasil que têm lojas de equipamentos de odontologia. Dá para comprar pelo site, tudo, só que você não tem certeza, às vezes, porque você vai lá e vai comprar pessoalmente, é mais fácil, tá bom? O próximo item é o ferro de solda, indispensável para você exercer essa atividade, tá bom? Por quê? Nós vamos utilizar ele para derreter o estanho lá na nossa molinha. Vocês viram que ela tem um carretelzinho lá, aquela partezinha dourada? A gente vai derreter estanho lá naquele pedaço na hora que a gente estiver fazendo o serviço. Se eu tenho ferro de solda, eu preciso do estanho. O estanho é esse metalzinho molinho aí que serve para fazer esse serviço em específico, tá bom? O ferro de solda e o estanho não é para soldar os óculos. A gente vai usar, nesse caso aqui, para travar a mola anzol, tá bom? Se eu vou usar esses dois itens, é indispensável que nós tenhamos o fluxo para solda de estanho, né? Essa pastinha aí, ó, para soldar, né? Então, para que ela serve? Ela vai ser um facilitador ali, ela vai fazer com que esse estanho ele grude na peça com mais facilidade. Dá para fazer sem? Não é legal, você não tem a mesma qualidade no serviço, tá bom? E por último, e não menos importante, o nosso bom e bendito maçarico portátil. Para que ele serve? Quando a gente estiver no final do processo, nós vamos utilizar esse maçarico portátil para poder fazer a solda da mola dentro da caixa, tá bom? Então, nós começamos com o ferro de solda, porém nós finalizamos com o maçarico, porque o acabamento fica melhor, a qualidade do serviço fica muito melhor, uma qualidade muito superior, tá ok? Então, vamos ver o que acontece. Como identificar o problema, né? Toda haste com mola anzol possui um rebaixo que determina o ponto de fixação dessa mola. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um rebaixinho aqui, ó, tá bom?
Esse rebaixo é justamente o quê? Onde foi pressionado para que travasse essa mola dentro da caixa. Outra coisa fácil de você identificar é que quando se trata de mola-anzol, né, vai ficar ali a cabecinha da mola presa na charneira do óculos ou no talão do óculos, tá bom? Outra coisa importantíssima e fácil de analisar, toda mola-anzol, a caixa, ela é uma peça só com a haste, não tem aquela caixa avulsa, a caixa não é separada. Você não consegue trocar a caixa de mola-anzol, não tem nem lógica, né, trocar ela, já visto que ela é uma mola embutida na haste. Então, a própria caixa é a haste da mola, tá bom? Vamos para o próximo vídeo. Como a mola é travada dentro dessa haste? Lembra que eu falei do rebaixo? Como vocês podem notar, a trava da mola está dentro da haste exatamente no rebaixo. Lembra aquele carretelzinho que nós vimos? Opa, volta o slide aqui. Lembra aquele carretelzinho que nós vimos? Então, ele está bem aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Esse carretelzinho aqui é a trava dessa mola. Quando você tem esse rebaixo aqui, ó, onde tem aquele furinho, ele está deixando o metal para baixo aqui, ó, como se tivesse amassado mesmo, tá vendo? Então a mola ela fica presa aqui dentro desse conjunto. Ela está travada ali no carretel. Ah, mas tem outro jeito de travar a mola anzol? Sim, existem algumas molas que na lateral da caixa ela vai vir com um pino. Tá? Nesses casos aí, e são raros, basta que você remova o pino para você colocar uma haste nova, uma mola nova dentro da caixa, tudo bem? Agora, o que acontece? Quando essa mola estiver quebrada, dentro da caixa vai estar desse jeito aqui, ó, tá? E geralmente, gente, ela quebra justamente da forma que vocês estão vendo. O que faz ela quebrar? Ou é fadiga do material, ou mau uso, às vezes a pessoa sentou em cima do óculos e acontece isso, tá? Então, são N fatores que podem levar à quebra do óculos. Agora, o problema sério é quando o cliente tenta consertar, mas a gente vai estar falando disso mais para frente, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, deixa eu catar o mouse aqui, vocês estão vendo que dentro do conjunto da caixa de mola, nós temos ela em toda a sua extensão aqui, ok? Então nós temos o rebaixo aqui travando o eixinho dela e aí a mola danificou. O que eu vou fazer? Qual que vai ser o meu procedimento para conseguir executar a troca? Eu preciso fazer com que essa peça aqui, ó, tá vendo esse carretelzinho? Lembra aquela partezinha dourada lá do começo? Eu preciso fazer com que essa peça aqui saia daqui de dentro, para a mola também poder sair. Mas lembra que eu estou com esse amassadinho? Como que eu vou remover esse amassado aqui, esse rebaixo? Ah, um detalhe, pessoal. Esse rebaixo, ele geralmente é pelo lado de dentro do óculos, tá? Agora, se ele for por baixo ou por cima, não tem problema. É a mesma situação. Isso também serve para aquelas hastes de mola-anzol, que às vezes a gente tem que tirar toda a proteção para chegar justamente lá no ponto onde a mola está travada, tá bom? Então vamos continuando aqui. O primeiro passo que nós vamos ter que fazer é utilizar a broca de 1 milímetro, tá? O que a gente vai fazer com essa broca de 1 milímetro? Nós vamos fazer um furo bem em cima desse rebaixo, tá vendo aqui, ó? Bem em cima mesmo. Aí o que acontece? Naturalmente, a hora que eu fizer esse furo, eu estou removendo todo aquele metal que estava pressionando ali, né? Estava fazendo aquela pressão em cima da trava da mola. Eu vou estar danificando aquele carretel, facilitando com que ele saia de lá de dentro. E se porventura tiver um pedacinho do eixo ali, eu consigo também estourar essa situação, tá? Eu consigo estourar aquele pedacinho que ficou e poder remover a mola de dentro da minha haste. Agora, o que nós temos que levar em consideração? Se eu não conseguir fazer isso com a broca de 1 milímetro, nós vamos também poder trocar isso daí pela broca de 1,5 milímetro. Por isso que lá na listinha eu coloco, né, que a gente vai usar a broca de 1 milímetro e 1,5 milímetro. Qual que é o próximo passo? Em seguida, a gente vai utilizar essa mesma broca, né, a broquinha de 1 milímetro, para limpar a boquinha da caixa da mola.
E aí você foi lá com ela, deu aquela retificada ali na boca da caixa. Geralmente, nesse momento, o carretel ele já sai de lá de dentro. Né? Você vai ali, você vai sentir uns trancos na ponta do mandril. Lembram que eu falei, né, da caneta mandril? É justamente isso daqui, ó. Tem um mandrilzinho aqui, vai fechar a zero, segurando a nossa broquinha. E aí ela vai fazer a limpeza aqui, ó. Pode ver que o carretelzinho já foi para as cucuia, não tem mais carretel aqui dentro. Então isso significa que esse meu conjunto de mola está livre. Se eu fizer esse procedimento aqui e a mola não sair com facilidade, aí eu substituo a mola, a broca, eu coloco uma broca de 1,5 milímetros. Por que eu cato essa outra broca? Justamente para limpar mais a região interna aqui da minha haste, né, da minha caixa de mola, e poder então acabar de remover aquele carretelzinho bendito que está prendendo esse pedacinho de mola lá dentro. Feito isso, nós vamos para o próximo passo. Basta que você vire a haste com a boquinha para baixo e bata em uma superfície plana, tá? Uma superfície plana e rígida. Não adianta você bater em cima de um pano que não vai acontecer nada, não vai funcionar, tá bom? O que acontece, pessoal? Às vezes o nosso cliente tuchou cola nisso daí, né? Passou, encheu de cola dentro dessa haste e aí você tem que tomar algumas outras atitudes. Uma delas é você fazer o aquecimento. Lembra que eu falei do maçarico? Pronto, aquele maçarico é uma das coisas que você vai usar justamente para isso, tá bom? Então o que você vai fazer? Vai vir com o maçarico e aquecer de leve. Você não vai colocar ali até envermelhar a peça, nada não. Você só vai dar uma aquecida para que essa cola se solte lá dentro e esse pedacinho de mola, então, né, como vocês conseguem ver aqui no nosso videozinho, vocês consigam remover essa mola daqui de dentro. Até porque, para eu colocar uma mola nova, né? A física é clara, né? Não cabe, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, nós vamos ter que remover ela daqui, tá bom? Removido, aí a coisa fica maravilhosa. Nós vamos simplesmente colocar uma mola nova, né? Só vai encaixar uma molinha ali dentro e resolvido o problema. Não, nem sempre é assim que funciona. Porque às vezes o padrão de molas são diferentes, né? Nós temos mais de 10 tamanhos diferentes de mola anzol. E aí o que acontece? Se eu for comprar todos os tamanhos que existem no mercado, haja estoque, concorda comigo? Então eu preciso do quê? Eu preciso ter dois tamanhos padrões, uma mais fina e uma mais grossa, que sirvam então para todos os tamanhos de haste, concordam comigo? Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó? O primeiro passo é inserir a mola nova dentro da haste. E aí eu vou conferir se as medidas vão bater, né? E o que seriam essas medidas baterem? Vamos lá. Em primeiro lugar, o carretel, aquela partezinha douradinha, brilhante, ela tem que coincidir exatamente com o furo que você fez. Se isso acontecer, quer dizer que realmente a sua mola vai ter sido encaixada do jeito perfeito, o tamanho dela está correto, é aquela mola ali quase igual ao original e vai fazer tudo acontecer maravilhosamente bem e você vai ficar feliz da vida porque vai fazer o serviço em um menor tempo, um tempo recorde. Porém, algumas coisas podem acontecer, né? O que seriam essas algumas coisas, né? O que fazer caso o carretel não esteja alinhado com o furo? Bom, eu vou passar agora para o quadro branco, porque essa parte da explicação eu tenho que fazer ela desenhando para eu conseguir explicar melhor, tá bom? Então só um segundinho aí que eu vou transferir a câmera ali para o outro lado. Aqui. Aí, pronto, estão me vendo aqui? Deixa eu posicionar o computador aqui melhor para mim, só um segundinho. Aí, pronto, agora até eu estou me vendo ali. Nossa, que moço bonito. Bom, continuando. Nós temos, né, eu acabei de explicar para vocês, a câmera está aqui agora. Eu acabei de explicar para vocês o seguinte, que a mola, ela vai estar, você já removeu ali aquele pedaço antigo e nós vamos então colocar uma mola nova no local. E aí nós temos que fazer algumas observações, tá ok? Eu vou desenhar aqui e vai ficar fácil para vocês entenderem, ó. Então eu tenho aqui a nossa haste. Né? Deixa eu fazer maior, né? Porque como a gente está em vídeo, a gente tem que melhorar. Aqui, fazer um tamanhozão aqui.
Aqui. Então vamos supor, né? Olha como que esse professor desenha bem. Vamos supor que essa daqui seja a nossa caixa de mola. Deixa eu ver se está dando para ver ela ali direitinho. Está dando para visualizar ali, ô equipe técnica? Então vamos lá. Ó. Aí o que que acontece? Quais as condições? O que que pode acontecer aqui? Tá? Pode acontecer da hora que eu encaixar o meu carretel. Ele passe, tá? Então vamos pensar assim, ó, eu tô colocando a molinha daqui para cá, tá bom? Sim, para facilitar o entendimento, ó. A molinha entrou por aqui, tá? Aí o que que aconteceu, ó? O carretel, ele passou do rumo do furo. Isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa? É independente, tá? Eu só preciso determinar que isso daí aconteceu. E como que eu sei que isso daí passou? Na hora que eu estou encaixando ali, eu vou ver, né? Eu vou conseguir enxergar esse carretelzinho passando, chegando no local ou sem chegar no local. Então o que que eu faço? Ó, quando acontecer isso daqui, eu posso simplesmente, se for da minha vontade, vir aqui com um alicate descravador de parafuso e pressionar essa parte, fazendo com que o metal aqui, ó, rebaixe novamente. Entendido? Então eu fiz isso daqui e minha mola está travada ali dentro. Ai, professor, eu não tenho um alicate descravador de parafuso. É uma ferramenta que depois você vai ter que ter, hein? Ah, mas eu tenho como fazer de outro jeito. Sim, você pode fazer de outras formas. Você pode usar um clávulos. Só que quem não tem nenhum descravador de charneira também não teria um clávulos, né? Que é o quê? É uma outra ferramenta que é utilizada justamente para esse tipo de processo, tá? E também descravar parafuso, destravar pinos, tá bom? A gente vai falar dele mais para frente. Beleza. Isso daqui é se passou do ponto, concordam? Agora vamos aqui, apagou minha travinha. Eu queria tirar a mola assim, tão fácil, né? Só apagando. Mas não tem como. Aí nós temos outra condição. O carretel não chegou. Aqui, não chegou lá no furo. O que que eu posso fazer nessa situação? Eu posso simplesmente fazer o mesmo serviço. Posso vir aqui amassar, né, com as ferramentas. E tem mais um detalhe que vocês podem fazer também, que eu não citei ali quando ela passa, né? Vocês podem fazer o seguinte, gente, fazer outro furo aqui, ó. Tá bom? Fazer outro furo. Nossa, professor, mas vai ficar com 2 furos. Sim, vai ficar com 2 furos. Depois você tampa isso, tá bom? Vamos nos atentar agora a resolver o problema. Então, eu fiz o outro furo aqui, vou simplesmente colocar o estanho, tá bom? Ah, mas como que coloca estanho? Você já vai ver, calma. Tem muita coisa boa ainda nesse vídeo. Continua assistindo. Vamos lá. Aí, eu dei muita sorte. A mola é quase igual ao original. E o carretel ficou exatamente no local. Tanto aqui. Aqui. Depois eu volto lá para vocês verem o carretel, tá bom? Então, o que que acontece? Se o carretel ficou exatamente no local, está perfeito. A gente vai simplesmente efetuar a solda, tá bom? Só que tem mais alguma coisa para acontecer? Sim, tem mais alguma coisa para acontecer. E o que que essas outras coisas têm para acontecer? Pode ser que o nosso carretel não ficou nem para frente nem para trás. Ele ficou na metade do caminho. Então nós temos aqui, ó, o carretel, tá aqui dentro. E ele parou aqui, na metade do caminho. E aí, o que que nós vamos fazer? É simples, gente. Já ouviram falar de bilongo? Sabe quando a gente erra um furo? Né? Homem, principalmente, tem a mania de fazer isso. Né? Eles erram um furo, em vez de eles catar e fazer outro furo, eles vão lá e dão uma esticadinha no furo. Né? Então, é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Ó. A gente cata e vai fazer um bilongo. A gente vai abrir aqui. Eu tenho um videozinho depois que mostra exatamente isso, tá bom? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um bilongo, vou aumentar o furo em cima da peça. E aí sim, eu vou catar aqui e vou fazer o preenchimento. Vou fazer a fixação da minha mola no local, tá ok? Então vamos lá. Isso pode acontecer tanto para frente, tá? Quanto para o outro lado. Então, ó. É mais do mesmo, tá bom? Aconteceu aqui, ó.
Ele passou, mas não passou de tudo. Então o que você vai fazer? Faz o bilongo para o lado de trás aqui, certo? Então essa é uma outra condição, tá bom? Agora legal, eu sei que isso daqui aconteceu, né? Mas tem um fator ainda mais importante nessa adaptação. Vamos apagar isso daqui. Aqui. O principal, para quem trabalha com conserto de óculos, já vai entender, né? E o pessoal que já é de ótica já deve ter reparado isso, é que na minha haste, né? Eu tenho aqui minha haste, tá vendo aqui? Ela tá aqui dentro da mola, né? Aqui. Aí, pronto. O negócio era colocar a mão na frente da câmera. Ainda bem que eu tenho todo um suporte técnico aqui, a minha equipe está antenada, porque eu não tenho como prestar atenção lá no monitor e aqui com vocês deu esse delayzinho, tá bom? Mas vamos continuar aqui, pessoal. Estão vendo que aqui nesse caso o furo ele está para dentro da caixa, né? Aí o que acontece? Quando estiver desse jeito, também não pode ficar, tá bom? Não pode ficar assim, porque senão a pressão vai ser muito alta, a pressão da haste vai ser muito alta. Ah, mas isso daí é o que o cliente quer. Tá, só que a mola não foi feita para ficar nessa pressão toda. Então, se você deixar dessa condição, a hora que o cliente for abrir a haste do óculos, consequentemente, ela vai acabar soltando, né? A gente vai fazer a solda com estanho, lembram? Lá no final vocês vão entender como que isso acontece. E aí se eu ficar com ela muito tempo forçada, isso pode danificar a minha mola, tá bom? Então não deixem ficar desse jeito, combinado? Então, vamos apagar aqui. Ai, professor, e o que mais pode dar de errado com o meu óculos? Vamos lá. Tem informação pra caramba hoje. Então tô aqui, ó. Eis que aqui está de novo a minha haste parecendo uma jubarte. Aqui. Bonitinha. E o que acontece? Eu tenho um orifício aqui, né? Tem aqui onde vai soldar minha molinha. Aí tem a paredinha aqui da mola, né? E aí o que acontece? A caixa lá dentro dela tem um limite, né? Conseguem ver aí o limite? Ó? Ela tem um limite, certo? Então, a molinha, a hora que eu colocar aqui dentro, né? A molinha, a hora que vier aqui dentro, ela tem um limite para encostar aqui no fundo, certo? E aí o que acontece? Ó? Aqui onde ela tem, geralmente é uma partezinha mais arredondada, né? Tem umas que já são retinhas hoje em dia, mas geralmente essas que são arredondadas, elas pegam ali no fundo da mola, da caixa. E aí a mola acaba ficando pro lado de fora aqui, ó. Tá? Aqui. E aí a mola acaba ficando pro lado de fora. E aí o que acontece? Nesse processo, eu preciso fazer com que essa mola acabe de entrar aqui, correto? Quais as alternativas? A primeira é reduzir a parte de trás ali da molinha. Tá bom? Então, aí o que acontece? Ó? Eu tenho o eixo aqui, né, da minha molinha. Na parte de baixo dela, eu tenho ali uma parte mais larguinha. Aí eu tenho a molinha aqui bonitinha, né, assim, ó. E aí lá para cima sai a cabecinha da mola, certo? Então, ali na parte de cima, eu fiz a linha azul. Vamos continuar aqui, que coisa bonita, né? Assim. Parece um papagaio. Mas é uma mola anzol, tá bom? E aí, o que acontece? Para essa mola entrar mais na caixa, o que eu posso e devo fazer? Venho aqui, ó, e removo até 50% aqui dessa parte traseira da mola, tá? Então, eu vou vir aqui. Vou cortar. Isso daqui, inclusive, tem lá no videozinho. Então, não vão ficar sem saber o que está acontecendo. Então, primeiro processo. Eu faço isso daqui, eu vou remover parte desse fundinho da mola, ok? E vou tentar encaixar lá de novo. E vou ver se ela já desceu o suficiente. Desceu o suficiente? Corre para o abraço. É só continuar com o processo, tá bom? Não desceu o suficiente. Qual que é o próximo passo?
você vai ter que afundar um pouco a sua caixa de mola. Então, a sua caixa de mola está aqui, né, em volta da sua molinha, e ela aqui, ó, tem um fundinho, certo? Que está encostando a sua mola. O que você vai fazer? Vai, junto com a broca, aqui, você vai vir com a broca aqui, né, e afundar ainda mais a sua caixa de mola, tá bom? Lembrando, pessoal, de respeitar ali o limite dessa caixa de mola. Você não vai atravessar ela também, tá? Existem casos extremos, né? Uma adaptação, alguma coisa assim, que é normal, né? Entre você fazer um furo na caixa da mola e você perder totalmente o óculos, é melhor fazer o furo na caixa da mola. Mas entre mortos e feridos, esse é o melhor resultado, tá bom? Vamos lá. Fizemos tudo isso, nós conseguimos colocar a mola ali na condição ideal, onde a parte de baixo do furo esteja faceada com aquela partinha reta ali da caixa de mola, ok? Então qual que seria o próximo passo? Agora sim, eu vou voltar lá para o computador e nós vamos continuar com os slides, tá bom? Pronto, já estou aqui na outra câmera, tudo bem com vocês? Essa daqui não desfoca, olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá. Próximo passo, volta aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos preparar a mola para poder receber o estanho, né? O que acontece, pessoal? Lembram lá quando eu mostrei a foto dela lá no comecinho? Nós tínhamos, então, um carretelzinho douradinho. Se aquele carretel ele estiver oxidado, tiver um marrom, voltado mais para o preto ali, né? Ou até com aquele zinabre verdezinho, a gente tem que limpar. Por que nós temos que limpar? Senão o estanho não vai grudar de forma eficiente nesse carretel, tudo bem? E como que eu faço isso? Como que eu vou passar esse estanho na mola? Eu vou prender ali, ó, como vocês estão vendo na foto, vou prender ela com uma terceira mão, né? E eu vou vir com o auxílio do ferro de solda. Vou catar o estanho, vou dar uma... Vamos usar um termo bem coloquial, vou dar aquela tchutchada ali na pastinha de solda, tá bom? Vou encostar o ferro de solda no carretel, e aí, quando o carretel estiver quente, eu vou vir com o fio de estanho, vou simplesmente encostar ali. E aí, o que vai acontecer? Esse fio de estanho vai derreter um pouquinho dentro do carretel. Então o carretelzinho tem aqueles furinhos, como a gente viu lá naqueles desenhos maravilhosos que eu fiz. E aí aquela parte ali, onde ela é rebaixada, vai ficar preenchida com estanho, ok? Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Como vocês viram aqui, ó. Tá vendo que ficou retinho o carretel? É porque está com estanho. Agora notem que eu estou pintando aí essa molinha. Por que eu estou pintando ela? Se você for principiante, iniciante no negócio, nunca fez uma troca de mola anzol, eu sugiro que você faça isso. Você passe um pouquinho de tinta ali com essas canetas para retroprojetor, porque o estanho ele não gruda na sujeira. Eu não acabei de falar que para você colocar o estanho no carretel você tem que deixar ele limpo? Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho inverso com a mola. Eu vou sujar essa mola para que o estanho, por vias de um acidente, alguma coisa assim, ele não grude na minha mola. Isso daí pode danificar o processo ali, a hora dela fazer o movimento, né? Então eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Vou sujar essa mola com a tinta para retroprojetor. Então, se porventura, na hora que eu for finalizar, que vocês vão ver que a gente vai usar um maçarico, né? Acontecer um acidente, descer mais estanho do que você esperava, não vai travar a sua mola lá dentro, tá bom? Então vamos lá. Próximo passo. Você vai colocar a mola, né? Você vai enrolar um pedacinho de papel, seja papel higiênico ou aqueles lencinhos, e vai umedecer ele, tá bom? Por que a gente vai fazer esse procedimento? A mola anzol, geralmente a haste tem aqueles ponteirões, né? Aquelas ponteiras compridonas. Eu não posso danificar esse acetato e a gente vai aquecer. Se for possível você remover esse ponteirão, você vai lá, puxa ele para trás e faz o restante do serviço.
Se isso não for possível, o que você tem que fazer? Você vai catar, enrolar aí esse papel e deixar ele umedecido, para que essa temperatura ela não transmita ali para a parte de acetato, não danificando o ponteirão do seu cliente, tá bom? Ah, mas aí se danificar, o que eu faço? Aí você vai ter que trocar o ponteirão ou dar um acabamento aí com os acabamentos que a gente faz para resinas e acabamentos em acetato, ok? Aí, nós vamos cortar um pedacinho de estanho, né? Encaixei a molinha lá dentro, ela está perfeitinha como aí na foto, e eu vou cortar então um pedacinho de estanho para pôr ali em cima do furo. Fácil, fácil, fácil. Então é um pedacinho ali de 2 a 3 milímetros, a mola encaixada no lugar, carretel no rumo do furinho e você coloca o estanho por cima. Qual que é o próximo passo? Simplesmente aquecer, né? Você vai vir com aquele maçarico que a gente citou lá e vai aquecer em cima da sua haste. Como que eu faço esse procedimento com o maçarico? Levemente. Nada de você vir, tuchar a chama ali em cima e esperar que derreta tudo, derreta até a haste, derreta o papel, derreta a terceira mão. Não, é coisa leve, gente. A gente está falando de óculos, a gente não está trabalhando com equipamento industrial aqui, tá bom? Então, você vai aquecendo e tirando o maçarico de forma que esse estanho derreta e ele grude no estanho que você já colocou lá na mola. Entendeu a lógica? Ah, professor, mas eu não posso então só colocar o estanho aqui em cima e esperar que ele derreta e preencha a mola interna? Pode. Só que você vai ter que aquecer tanto, né? Se você não colocar o estanho primeiro lá na mola, você vai ter que aquecer tanto para esse estanho grudar lá dentro que pode danificar a pintura da haste. E a gente não quer que isso aconteça, concordam? Então, se você faz esses dois processos, você reduz o tanto que você tem que aquecer a haste. Isso gera mais qualidade no seu serviço. Afinal de contas, conserto de óculos não é complicado. O complicado é você dar um bom acabamento. E para um bom acabamento, quanto menos você danificar o óculos do seu cliente, melhor para o seu cliente e para você. O seu nome vai lá em cima, a hora que falarem, nossa, eu nem parece que consertou esse óculos. É isso que eu quero que aconteça quando você fizer o seu serviço, ok? Agora um detalhe. Quando você fizer esse aquecimento aí com o maçarico, nunca dê choque térmico no estanho. Esse bichinho não aceita choque térmico. Se você fizer isso, a hora que você estiver ali, montou o óculos bonitinho, vai entregar para o seu cliente, ele põe no rosto e a haste sai na mão dele. Fica estranho, né? Gera toda uma desconfiança. Será que esse trabalho ficou bem feito? Será que essa pessoa entendia do que estava falando? Com quem ele aprendeu? Pelo amor de Deus, se você fez isso, não fala que aprendeu com o professor Demétrios, porque eu ensinei o jeito certo. Você vai catar e aqueceu, derreteu ali, grudou o estanho de fora com o estanho de dentro da mola e aí você simplesmente espera esfriar sozinho, tá bom? Feito isso, você vai fazer o teste mecânico, né? O que é o teste mecânico? É pôr o bendito ali da haste no local do óculos, né? Você vai, coloca ali com o auxílio de uma agulhinha, faz o teste, vê se a mola está funcionando perfeitamente, porque se tiver que soltar, vai soltar na sua mão, ok? Lembrando, pessoal, aquela observação que eu fiz ali do furo, né, em relação à haste, ela é seríssima, porque se fica com excesso, né, fica com excesso de pressão, ela vai estourar, porque o estanho não vai aguentar, e se o furo estiver muito para fora, a haste vai ficar com jogo, tá? E o cliente detesta isso, ele gosta que fica ali parecido entre um lado e outro. Outra coisa que acontece muito, como eu expliquei, nós não temos todos os tamanhos de mola. Então, provavelmente, se não for bem parecido ali o tamanho, vai ficar puxando mais um lado do que o outro. Aí tem como você dar uma ajustadinha, tá? Puxar a mola um pouco mais para frente, um pouco mais para trás e regular essa pressão, tudo bem? Feito o teste, o óculos está perfeito, lindo, maravilhoso, você vai pintar ali aquele excesso, né? O excesso de estanho, você pode remover ele com o auxílio de um estilete. Tá? Evita usar aqueles disquinhos de desbaste, porque ele pode danificar muito mais o resto da armação do que o estilete.
Então pensa assim, a pessoa levou o óculos lá para você para fazer o conserto ficou lindo, maravilhoso, aí você é o Zé do disquinho, vem e passa o disco na parte de dentro da haste inteira e danifica toda a parte de dentro da haste, aquele serviço que era para ficar lindo, perfeito, você danificou simplesmente porque quis economizar aí no serviço, quis economizar tempo, improvisar. Não faça improvisos. Faz do jeitinho que a gente está falando que você vai conseguir o resultado com excelência, tá bom? Ah, mas eu faço de outro jeito e sempre deu certo. Meus parabéns. Tenta fazer do jeito que eu estou ensinando. E você pode se surpreender com o resultado, tá bom? Agora, continuando. E o que pode dar de errado? Essa daí é a melhor parte. A parte que eu mais amo falar é tudo o que pode dar de errado. E aí, gente, nós temos um leque de opções. Nós temos clientes que colocam Super Bonder. Nós temos clientes que tentam trocar a mola em casa sem nem ter mola para substituir. Nós temos outros profissionais, né, meia boca, os curiosos, que soldam a cabeça da mola. Uma vez que ele soldou a cabeça da mola, quase sempre você perdeu toda a haste. Não façam isso. Nós temos profissionais que fazem um furo, atravessam um pino, travando a mola. Pessoal, se existe a mola para ser substituída, por que o pessoal faz isso? Por que não volta à originalidade do óculos? É isso que o profissional de verdade faz. Ele sempre deixa o óculos o mais original possível. Ah, e o que mais pode dar de errado? O pessoal coloca outro tamanho de haste, o pessoal coloca outro tamanho de mola, aí tem o cliente que vem e passou um monte de Durepox no óculos, passa Araldite no óculos, passa até caca de nariz, tem cliente que passa no óculos, mas não vai resolver o problema. E você ali como técnico, como um profissional qualificado, tem que catar aquele óculos e executar o serviço, tudo bem? Agora, tem uma coisa que eu gosto de ensinar para todos os meus alunos. Pode ser que o seu serviço dê errado. Como assim, professor? Nem tudo é mil maravilhas. Às vezes você vai fazer todos esses procedimentos que eu falei e logo ali na extração da mola, essa bendita não sai de dentro da caixa. Ah, e aí, o que eu faço? É simples, pessoal. Vão ter casos extremos em que você vai necessitar fazer um furo no fundo da caixa de mola para que você possa empurrar a mola para frente, o restante da mola para frente. Ficou fácil de entender? Então eu tenho ali a minha haste, eu fiz o furinho no local correto, onde tinha o rebaixo, e de repente ela não saiu no procedimento comum. Não é raro a gente ter que fazer esse furo na parte de trás da haste e empurrar, então, com o auxílio de uma agulha ou algum metal, para que esse restante de mola que está preso lá dentro, ele também seja removido. Tá? E podem acontecer coisas que nem eu passei ainda, né? Eu trabalho com conserto de óculos, né? Especificamente com conserto de óculos há 7 anos, e tem coisas que aparecem no meu balcão que para mim também às vezes chega como novidade, mas é raríssimo, tá? E então prestem atenção em todos os serviços que vocês forem fazer e contem com a gente para ajudar vocês a realizar todas as tarefas que vocês tenham muita dúvida, né? Então, eu como professor no ramo de conserto de óculos, eu tenho a obrigação de dizer que vez ou outra vai dar errado. Tá? Tem aquele servicinho ali que é zica mesmo. E aí, tem uma coisa que o pessoal demora para aprender. Não se preocupe. Por que eu digo isso? Não se preocupe. Às vezes a gente faz alguma coisa e dá errado, a gente começa a se culpar. E aí essa culpa ela é tão grande, que a gente não dá conta de finalizar o serviço. Agora, e se fosse o seu concorrente que tivesse feito a caca? E aí chegasse lá na sua loja, você não iria resolver? Agora, se você resolve o problema dos outros, por que você vai sofrer pelos seus problemas? Né? A gente sofre por antecipação.
Tá nervoso, tá estressado, não continua naquele serviço. Pega, vai fazer outro e depois você volta, tá? Para executar esse serviço. O procedimento técnico, na teoria, é demorado pra caramba, né? Parece que é muita coisa, é muita informação. Realmente, informação é demais. Agora a gente vai partir para a questão prática, né? Vamos partir para a situação como ela deve acontecer. Aquela que eu falei que dá para a gente ganhar dinheiro com isso, né? Então, agora eu vou passar para o vídeo, como o vídeo está aqui. Espera só um minutinho, que agora eu vou passar um vídeo mostrando o passo a passo na prática, tá ok? Ele vai ser do começo ao fim, tá? Só um segundinho aqui, vamos passar o vídeo, deixa eu ver aqui. Tcharam. Só um segundinho, pessoal, que é a primeira vez usando essa plataforma nova. Pronto lá, vou colocar o vídeo aqui na frente. Lindo, maravilhoso. Vou voltar o vídeo aqui. Pode voltar, Renan? Isso. Então aí nós fizemos o furo. Agora nós vamos fazer a limpeza dessa cavidade. Só um segundo, problemas técnicos aqui de exibição ao vivo. Abre uma tela no OBS. Agora ficou gigante aqui. É lá. Aqui, o meu auxiliar técnico aqui está entrando para corrigir aqui. Vamos lá. Aqui. Aí você vai lá agora, lá. No maisinho lá. Não, é isso. Então aí você põe tela, captura de tela, né? Captura de janela. Tela, é isso. Captura de tela. Isso. Agora Não, acho que é. É de janela, não é? É janela. Vai lá, meu. Janela. Fecha isso aí. Aí agora isso. Acho que é essa aí. Essa não. Não, é essa tela. Põe OK lá. Ok? Agora beleza. Agora você vai lá na tela do computador onde está esses. Não, era ali, mas aqui. Pode apertar aqui? Editar o vídeo, não é? Aqui? Isso. Aí, abre aí o vídeo. Agora você tem que ir lá e trocar. Vai lá e troca. Marco, vai lá e troca, Marco. Da onde? Com licença. Aí, ó. Eles não estão vendo isso aqui, pode ficar tranquilo. Olá, Só pessoal. ouvindo a gente. Só. Calma que a gente está transmitindo ao vivo aqui. E eu quero rodar um vídeo que eu não falei para minha equipe técnica que eu queria rodar. E aí eu deixei eles Tá aqui. Como que chama essa tela aí? surpresos. Como que chama esse vídeo? Troca de mola anzol. Ah, mas é tá. Peraí. Mas por quê? Eu acho que essa tela tá lá. É esse? É. Muita hora nessa calma, meu pessoal. Não percam esse vídeo porque ele é totalmente explicativo, tá bom? Então vamos lá. Agora está rodando o vídeo, dá uma conferida lá, por favor. Se ele estiver rodando, eu vou voltar aqui. Vamos lá.
É isso aí, pessoal. Então, aí está sendo efetuado o processo de troca da mola anzol. Então, nós temos aí, já foi feito o furo ali para remoção da trava. Agora, nós vamos proceder com aquela limpeza, né, da cavidade da caixa de mola. Nesse caso aí, a gente substituiu pela brasina de 1,5 mm. Notem ali aquela tremidinha que a haste dá, é justamente o pronto, tá? Agora ele está batendo na superfície para retirar a mola saiu rolando! E aí, nós vamos partir para a tomada de medidas, ver se a haste está cabendo ali no local corretamente, tá bom? Agora nós estamos então medindo a mola. Então, ó, nós estamos agora fazendo a limpeza, né, do carretel. Agora vai ser aplicado o estanho. Como eu disse, ó, a aplicação do estanho ela é muito rápida, muito simples de ser feita. Né? Encosta ali, ele vai esquentar o carretel e, ó, pumba! Derreteu o estanho na haste, no carretel. Né? Perfeitinho, lindo, maravilhoso o serviço. Uau. É isso mesmo que eu queria que acontecesse. Ó. E aí, durante aquela tomada de medida, nós descobrimos que precisava ser feito aquele bilongo. Lembra que eu falei que precisavam ser feitos daquela esticadinha no furo? É exatamente isso que eu estou fazendo aí, ó. Tá? Estou ampliando o furo, tá bom? Aí eu vou juntar os dois ali, ó, para ficar um furo só e eu tampar de uma vez na hora que eu fizer o acabamento, tá bom? Esse é o bilongo que eu tinha falado. Para quem nunca escutou falar bilongo, isso é um bilongo. Agora aquele procedimento de pintar, né, a molinha. Lembram que eu falei que todo iniciante deve fazer isso daí? Eu, como um bom iniciante, estou fazendo isso daí para demonstrar para vocês, né? Porque aquele estanho que está ali na mola, se ele escorrer que está lá no carretel, se ele escorrer para a mola, pode travar essa sua molinha, tá bom? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que dê certo de primeira, tá bom? Agora nós vamos catar um pedacinho de papel, seja ele higiênico ou aqueles lencinhos, para fazer a isolação térmica do ponteirão. Tá? Nesse caso daria para a gente remover, só que eu queria deixar o exemplo, né, de quando não dá para remover esse ponteirão. O que nós fazemos? Olhem que eu vou molhar aí, só que eu não coloco a ponta, né, da haste dentro da água. Eu molhei só o papel, tá? É mais seguro você vir e dar uma molhadinha ali com outro pedacinho de papel molhado. Nós prendemos então na terceira mão. Vamos encaixar a mola já lá dentro, né, da haste. E aí nós vamos colocar esse pedacinho de estanho em cima ali do furinho. Pode ver que a mola já foi colocada dentro da haste, tá? Olha o tantão de estanho que nós colocamos ali, ó, para fazer a substituição. Olha o maçarico aí fazendo a sua função maravilhosa. Olha como que formou aquela bolinha ali, ó, tá vendo? Ela vai escorrer para dentro da caixa, ó. Tcharam! Feita a mágica! Agora o processo é esperar esquentar, tá bom? Limpando ali com o estilete, fazendo o teste mecânico. Aprovado, liberado. Ah, detalhe, quem tem dificuldade para colocar o parafuso nesse tipo de haste, ó, você coloca ali, tá travado, né? Aí você vai abrir a molinha
e coloca um pedaço de clips, né, de grampo, daqueles grampeadores, né, de papel, e ele vai segurar a mola aberta. Ó. Aí você pode retirar a agulha e colocar o parafuso que ela vai entrar perfeitamente. Olha lá. Parafuso no local, aí é só parafusar, dar acabamento e correr para o abraço, faturar um din-din lindo, maravilhoso. É isso aí, pessoal.